Olá, sejam bem-vindos ao canal E-Cidadania. Hoje nós estamos recebendo a Ana Stier, ela é empreendedora e hoje nós vamos tratar de um assunto super importante que é mobilidade urbana. Ana, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Everton. É uma honra estar aqui e falar de um assunto que temos cada vez mais necessidade de discuti-lo. Então já vamos iniciar tratando da questão do cenário da mobilidade urbana no Brasil. Como é que você vê, da sua experiência no assunto mobilidade, como é que você vê o cenário da mobilidade hoje no Brasil? Everton, acredito que a mobilidade urbana no Brasil seja um bebê recém-nascido, né? Nós temos muitos temas que estão sendo cada vez mais tratados, como o tema da bicicleta, agora para mim foi uma surpresa quando eu fui para São Paulo, né, e vi aquela ciclovia na Avenida Paulista. Falei, nossa, felizmente isso tá realmente acontecendo, né? Então é um tema que está acontecendo, a mobilidade urbana no Brasil está sendo cada vez mais discutida, mas ainda somos um bebê recém-nascido. E digo isso porque acredito que a mobilidade urbana ela seja um conjunto de fatores, ela seja não só a estrutura em si da cidade, adaptada para uma boa mobilidade urbana, mas também acredito que tem que existir incentivos do governo, tem que existir mais debates sobre a mobilidade urbana. Eu gosto muito da palavra conscientização. Acredito que a conscientização deste tema no Brasil ainda é muito básica. As pessoas ainda não veem como um tema de tanta importância, talvez, e principalmente como o Brasil é um país de cultura do automóvel, o automóvel ele ainda é visto como o principal meio de transporte, o mais bacana, o mais importante pelos brasileiros, né, ou pela maior parte deles, e os motoristas tem que criar uma consciência de que é necessário que tenhamos mais diálogo, mais abertura e mais respeito às outras formas de meios de transporte, como principalmente o tema que eu tanto apoio, que é a bicicleta. Então como a gente já tinha conversado em outras oportunidades, você tem uma vasta experiência em outros países, que você conseguiu fazer essa análise da mobilidade urbana em outros lugares, e eu queria que você comentasse um pouquinho e fizesse até uma comparação, apesar de ser impossível a gente comparar dois países assim de forma muito clara, por causa das suas diferenças, mas que você falasse um pouquinho da questão da mobilidade num país de primeiro mundo com o que nós temos no Brasil. Vamos falar então de dois países que eu admiro bastante a mobilidade urbana, a Suíça e a Alemanha, que entra também com muito próximo ali da Holanda, especialmente a cidade que eu morei, comparado ao Brasil, e vamos falar um pouquinho de Curitiba. Acredito que, como eu falei de novo, da conscientização, a principal diferença que eu vejo, além da estrutura, é que todas as pessoas elas são conscientes da necessidade de outras formas de meio de transporte que não o carro, né? E as outras formas de transporte são muito respeitadas. Eu nunca me esqueço que eu morei em Paris, muito próximo de uma multinacional francesa e uma loja e a sede da Louis Vuitton, né? Que é uma grande marca francesa, e um dia eu estava chegando de bicicleta, com a bicicletinha que eu alugava da prefeitura de Paris, que tinha um custo super baixo, e eu vi o presidente da Louis Vuitton chegando de patinete, terno, gravata e patinete. E aquilo me fez refletir, parar e pensar assim, nossa, por que isso não tem no Brasil? E a consciência e a forma que todo mundo via aquilo era de uma maneira muito natural. Ele estava indo para o trabalho de uma maneira diferente que não era um carro. Parece inimaginável que isso aconteça no Brasil, né? Com a estrutura social que nós temos, né? Você viveu um choque de realidade, né? Só com aquela imagem. Exatamente.
E comparando os outros países, como a Suíça e a Alemanha, vejo que a consciência, a conscientização das pessoas, e falei até um pouco da França, é completamente diferente. E as cidades, elas foram criadas estruturas em cima das estruturas da cidade, foram adaptadas estruturas para que houvesse uma mobilidade urbana mais sustentável, melhor, enfim. Então, existe a estrutura das cidades e existe a consciência do cidadão para se usar outras formas de meio de transporte que não só o carro. A gente tem uma ainda no Brasil, e vamos tratar especificamente de Curitiba, porque fica mais fácil, que é a nossa realidade, Sim. né? A gente tem já dos governos municipais aqui, das administrações anteriores do século passado, que pensaram Curitiba para algumas décadas depois, que hoje é possível você ter linhas de ônibus dos biarticulados em vias exclusivas, muitas ciclovias na cidade, mas ainda a gente tem algumas restrições, né? Como eu já tinha conversado com você. Por exemplo, a pessoa ela sai de casa, uma mulher no Brasil, por exemplo, que ela sai bem arrumada, de salto, e ela ir até o trabalho de bicicleta, a gente já tem uma primeira restrição. Onde ela vai deixar essa bicicleta? Então, os nossos prédios, as nossas casas, elas não... Parece que a gente ainda resiste muito a isso. E como você falou da Europa, o interessante é que a Europa, vamos colocar que tem 1000 anos a mais do que nós, ou seja, tem estruturas de cidade Sim. que são, entre aspas, muito velhas. E o que a gente tem aqui é novo, mas a gente ainda tem as restrições e limitações e resistência na mudança. Então, como é que você consegue ver isso também? Que é uma coisa visível, né? Bem gritante isso. Sim, isso é cultural, né? E, de novo, cultural refere-se à consciência. Por isso, eu acredito na tamanha importância desse tema ser debatido e dos governos e das prefeituras incentivarem, através do marketing, da comunicação, a importância e o respeito dos outros meios de transporte. Eu gosto muito daquela propaganda que teve da avó Gertrudes, lembra? Aqui em Curitiba, sim, que ela colocava uma bengala e mostrava a distância que tem que comparar, o que o ciclista tem que estar do automóvel. Então, eu acredito que de uma forma leve e através da comunicação seja uma boa forma de realmente conscientizar as pessoas com relação a isso. Então, são atitudes tão simples que as prefeituras podem tomar, que é através do marketing digital. Hoje, com a internet, a gente consegue alcançar milhares de pessoas com um custo super baixo. E muito rápido. Com debates e de uma forma leve. E a gente não pode dizer que uma cultura não muda, mas uma cultura ela é incentivada pelo que dizem para ela, pelo que mostram para ela. Então está faltando mostrar para a nossa cultura como é bacana você andar de patinete, você andar de bicicleta, você andar a pé. E não só isso. E aí, quando as pessoas decidirem também utilizar novos modais, vão ser exigidas novas formas de nova estrutura para as cidades. Como eu digo para você, primeiro veio a bicicleta, depois a ciclovia. Então temos que ter mais bicicletas na rua para que possamos ter mais ciclovias na rua. Então você que é uma empresária no ramo das bicicletas, como eu falei para você, o projeto super audacioso, que você está andando na contramão da cultura local, que é a cultura do automóvel, como você mesma falou, e você ainda trouxe algo de muito novo, que é a bicicleta elétrica, então, que envolve não só a questão da utilização de outro veículo de transporte, mas como algo que proporciona uma melhoria da saúde, e que é também, hoje, no conceito de sustentabilidade, que é a bicicleta elétrica. Então, nesse seu projeto, como é que você vê essa evolução do uso da bicicleta no Brasil? Bom, eu morei numa cidade chamada Münster, que é a capital alemã das bicicletas, uma cidade no norte da Alemanha, onde tem 300 mil habitantes e 600 mil bicicletas. É uma cidade absolutamente estruturada para bicicleta.
Tem até as bike bans lá em Münster, que são como as autobans, que são vias de muitas bicicletas, vão para um lado, vão para o outro, e tem hora do rush da bicicleta, quando alguém cai da bicicleta tem trânsito de bicicleta. Eu digo que é até perigoso você ser pedestre em Münster. E nesse período que eu passei lá, eu olhei para toda aquela situação e falei assim, por que a gente não pode ter isso no Brasil? E comecei a colocar os porquês, o que nos impedia culturalmente, a consciência, a estrutura das cidades. Mas quais são os caminhos para facilitar com que a bicicleta seja um meio de transporte, um modal de transporte pelas pessoas? E uma coisa que eu percebi é que Münster, por exemplo, apesar de ser uma cidade muito fria no inverno, é uma cidade que ela é muito plana. E diferente de Curitiba e de muitas cidades brasileiras, né, temos cidades aqui muito íngremes. Então, isso já dificulta por si só, né, a pessoa que vai trabalhar, que quer estar bem vestido, que não tem condicionamento físico, que tem de repente alguma dor específica, a andar de bicicleta. Então, a bicicleta elétrica, ela soluciona esse, que é um fator, na minha opinião, bastante importante. Então, eu e meu pai, meu sócio, vislumbramos a oportunidade de trazer essas bicicletas para o Brasil como uma forma de solucionar alguns problemas e alguns empecilhos de por que a bicicleta não é tão utilizada pelas pessoas aqui. E o seu projeto, você que tem um projeto aqui, dentro desse grande projeto audacioso da bicicleta elétrica no Brasil, aqui em Curitiba você tem um eco-container no Parque Barigui, onde é feita a locação dessas bicicletas. E qual foi a sua intenção de instalar esse eco-container e justamente no Parque Barigui? Uma coisa que nós percebemos nesses 5 anos de Elise Bicicletas Elétricas da empresa foi de que as pessoas não conheciam a bicicleta. Não tinham, a bicicleta elétrica no caso, não tinham ideia do quão maravilhoso era o produto. E que a gente precisava fazer com que a pessoa realmente experimentasse a bicicleta elétrica para que então ela vislumbrasse, ela talvez indo para o trabalho, ela adaptando a bicicleta elétrica no dia a dia, porque é um produto novo. Eu digo que é como um novo sabor. É impossível eu explicar para você um novo sabor. E a bicicleta elétrica é a mesma coisa, é uma sensação completamente nova. É um auxílio no pedal e você não deixa de pedalar. Então, nós percebemos que introduzir a bicicleta elétrica numa forma de lazer seria o primeiro passo para um grande passo, que então seria a pessoa entender o que é a bicicleta elétrica e ali perceber que poderia ser um aliado no dia a dia dela e ela transformar não só no lazer, no parque, no final de semana, como também num possível meio de transporte. E isso acontece muito, Everton, porque nós temos muitos visitantes no nosso eco-container e essas pessoas, elas saem do passeio, elas terminam o passeio no parque e elas falam, nossa, eu posso ir trabalhar com essa bicicleta, que eu não vou suar, eu não vou cansar tanto, eu posso levar meu filhinho para passear que não fica tão pesado. E ela percebe que o exercício não é deixado de lado na bicicleta elétrica, muito pelo contrário. Ele é um estímulo ao teu exercício. Enquanto você estaria no carro, talvez, né, se essa for a troca, no carro sentado, com a bicicleta elétrica você está se movimentando, porque o pedal é uma pedalada assistida, mas ela fica mais leve. Então a subida não é tão sofrida, é como as delícias da descida também na subida. Então não é tão sofrido. E foi muito bacana a aceitação desse projeto, desse eco-container. A ideia de ter colocado ele no parque é justamente essa, dissipar a ideia da bicicleta elétrica como um possível meio de transporte para que as pessoas conhecessem o produto. Não as minhas bicicletas elétricas, mas qualquer bicicleta elétrica. E foi num eco-container porque o projeto todo tem que conversar. Então nada adiantava a gente fazer uma construção ali que não fosse sustentável, que não fosse bacana. Então o container é todo sustentável, com itens reaproveitados. E nós tivemos, inclusive, ganhamos uma menção honrosa num prêmio internacional, o International Transport Award, nos Estados Unidos,
Curitiba ganhou essa menção honrosa por causa do nosso projeto aqui em Curitiba. Então foi uma honra muito grande para nós por ser uma grande inovação, né? O primeiro do mundo. Eu já acompanho particularmente esse projeto há algum tempo. Inclusive eu conheci você através da bicicleta, da minha curiosidade, numa demonstração que eu participei da bicicleta, que eu tive a oportunidade de andar com a bicicleta. E realmente o que você falou é verdade, a gente se assusta com o que aconteceu, a necessidade de a gente ter que andar na bicicleta para realmente sentir o que é a bicicleta, para quem já sabia andar, uma bicicleta normal, vamos assim dizer. E como é que está esse projeto hoje? Vocês atingiram os níveis e os objetivos que vocês queriam? Ele ainda ficou um pouco aquém? Em que pé está esse projeto de vocês da bicicleta elétrica hoje? O container no parque, ele cumpriu e cumpre 100% até um pouco mais das nossas expectativas, porque a aceitação foi realmente muito grande e está cumprindo o que era o objetivo principal, que as pessoas conhecessem o produto e então se interessassem para uma possível troca de um outro modal pela bicicleta elétrica. As bicicletas elétricas, a produção, nós temos um problema muito sério no Brasil, que são os impostos de importação. Para você ter uma ideia hoje, Everton, desde que nós iniciamos 5 anos atrás, o dólar subiu absurdamente e 30% do valor da bicicleta elétrica é o motor e a bateria, que são as partes elétricas. E isso a gente não tem produção nacional, nós tentamos de várias formas produzir aqui, mas nós ainda não temos tecnologia. 99% das baterias e motores de bicicletas elétricas no mundo são produzidos na China. E nós temos a grande barreira dos impostos de importação para a bicicleta elétrica. Para você ter uma ideia, o imposto de importação da bicicleta elétrica é mais alto do que do carro, porque ele entra como outros. Então, infelizmente, os custos são muito altos e a bicicleta chega aqui a um valor não tão competitivo em termos de custo. Então, nós tivemos que... Ela acaba entrando como um supérfluo em termos tributários. Perfeito. Então, nós tivemos que readequar a nossa linha para trazer produtos realmente muito premium da parte de venda, porque o custo é muito alto. Na Europa, o imposto de importação da bicicleta elétrica, na maior parte dos países europeus, é zero. E Paris, para você ter uma ideia, a Prefeitura de Paris dá um subsídio de 300 euros para o cidadão que adquirir uma bicicleta elétrica. Então, falta muito incentivo da parte tributária e do nosso governo para adaptação da bicicleta elétrica como um possível modal de transporte. E ela é maravilhosa, né? Se você experimentou, você sabe que é realmente surpreendente a sensação que você tem. Realmente. E vocês estão com esse projeto em outras cidades já? Nós vendemos para todo o Brasil. Então, a sede da Elise é aqui em Curitiba, mas nós atendemos por todo o Brasil. Nós temos, inclusive, um programa que é muito bacana, que a gente chama de satisfação garantida. Como a gente não consegue ter uma estrutura em cada cidade do Brasil, ou principalmente nas capitais, nós vendemos através da internet e telefone para todo o Brasil, e a pessoa tem até 3 dias para testar. Caso ela não fique satisfeita, ela não goste, é impossível, né? Nós temos 100% de aprovação, ela pode devolver. Então é uma forma que a gente encontrou, por a gente realmente acreditar no nosso produto, de que ela pode adquirir mesmo sem ver e sem testar, e se ela usar, for para o trabalho e não gostar, mesmo assim não ficar satisfeita, a gente reembolsa 100% do dinheiro e ela devolve a bicicleta. Então tá, Ana, muito obrigado por toda essa tua experiência compartilhada com a gente aqui. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua ousadia, pela audácia de vocês em tentar criar um novo estímulo à utilização da bicicleta, que parece que foi se perdendo no tempo. É muito difícil hoje realmente
você ser empresária no ramo da bicicleta e elétrica, principalmente com todos os problemas que você tem de custo, de resistência, de competição com o automóvel. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Espero poder contar com você aqui em outra oportunidade para nós tratarmos de outros assuntos. Você já está convidada. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que esteve com a gente até agora. E nosso canal E-Cidadania continua. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.